Nosso Melhor, com Estevão Daltro. Olá, satisfação mais uma vez aqui para o Nosso Melhor. E hoje um dia especial, estamos na semana aí, véspera do Dia das Mães, né? E hoje eu tirei assim, um dia porque eu não vou poder vir aqui a Goiânia no Dia das Mães, tirei um dia com a minha mãe, já tomei café com ela, já fizemos alguns programas hoje. Então já estou nesse clima do Dia das Mães. E o nosso programa de hoje está recebendo também uma mãe bem importante para mim, que é a mãe da Estela, ela é a mãe do Miguel, da Luna, e também boa-drasta da Lara, do Pedro e da Ana Paula. Ó, acertei todos os nomes. Daiane Godinho, chega mais para perto. Estevão, boa tarde a todos os que nos estão assistindo, ouvindo. É uma satisfação estar com você, a gente poder trocar uma ideia a respeito desse assunto tão importante que é maternidade, saúde mental e o que mais a gente conversar aqui nesse bate-papo. Hoje está bem especial mesmo, o Dia das Mães, e eu estou assim, bem com medo de fazer entrevista, se eu vou apanhar, porque ela às vezes briga muito comigo, essa senhora que está aqui com a gente na entrevista, né? Que é também a mãe dos meus filhos, né? Minha companheira, Daiane, feliz demais de estar, até que enfim chegou a sua vez, né? Chegou a sua vez de estar aqui trocando ideia. Sempre pensei, né? Que dia que o Estevão vai me entrevistar? Porque eu sou aí profissional também, tem tantos assuntos que ele fala, que traz outras pessoas, aí chegou a minha vez, né? Seu merecimento melhorou e chegou a sua vez. Para quem está nos acompanhando e não conhece essa senhora, essa moça, se chama Daiane Godinho Daltro, né? E ela é psicóloga, né? Empreendedora, e também está nessa saga aí de ser mãe, inclusive está grávida para a chegada da Luna. Então nós vamos falar aqui sobre esse tema tão importante que é a maternidade e a saúde mental, né? Como que está isso no mundo todo, o que as mães que estão nos ouvindo podem aprender com a nossa conversa hoje, e os maridos, os esposos, os filhos podem também contribuir para a saúde mental dessas pessoas que são a porta do mundo, né? Todos nós, para chegar aqui na Terra, tivemos que bater na porta de uma mulher, e então é um ser assim, realmente muito especial, que a gente tem que valorizar. E para a gente começar hoje, eu estou querendo fazer uma coisa realmente mais assim, descontraída, fazer uma homenagem àquela que é a minha mãe, né? Então é por onde eu cheguei, né? A dona Suzy, que está aí comigo ali na ponte, ali sobre o Rio das Almas, Suzy Daltro, que me ensinou tantas coisas e que é um exemplo para mim de perfeccionismo, de busca de fazer as coisas bem feitas. Hoje, compartilhar, que interessante, como é que essa minha mamãe é firme, ela está com 81 anos, e a gente fez uma saga hoje para ela conseguir revalidar o título dela, porque ela dizia, eu quero votar, e conseguimos hoje, aos 45 minutos do segundo tempo, revalidar o título dela, e enquanto tem muita gente que tem o título e não quer nem votar, ou tem direito de tirar o título e nem tira. E ela é esse exemplo de cidadania, de um ser do bem, né? E ela que me ensinou também a música, então vou fazer uma música aqui para ela, para a Daiane, para a Claudinelli, mãe dos meus primeiros filhos, e todas as mães que estão nos ouvindo e compartilhando com a gente. Essa música é em parceria com alguns amigos, Maurício Keller, do Grupo Arte Nascente e outros tantos. Na época a gente fazia serenatas, ia nas casas, ainda se podia fazer isso, e cantava, virava a noite cantando para as mães. Harmonia, muita paz, nos transmite esse ser, quando diz com seu exemplo como amar e viver. Ainda ouço sua voz doce e serena, a embalar meus sonhos de criança. Hoje cresci, não esqueci esse poema. Mãe pra sempre, mamãe querida, doce mistério do amor.
Só Deus sabe quanta dor, com o pincel e as cores, faz dos espinhos as flores. Que seja abençoado esse ser e que mais mulheres se disponham a ser mãe, né? A ser mãe, e as que já são mãe, a ter mais filhos. Vamos lá? Vamos trabalhar, Daiane Godinho? Vamos sim. Deixar aqui registrado meu abraço para a dona Suzy. Sou grata a ela, porque senão não estaríamos aqui, nós dois, né? O senhor, nesta nova oportunidade, a Nelly também, que eu sou muito grata pelos enteados que eu tenho, que são meninos muito abençoados e que eu tenho um amor enorme. Meu amor de mãe começou antes de eu ter um bebê na minha barriga, né? Começou lá atrás. Então, é isso aí, muito legal. Bonito. Aqui nós temos, Daiane, um hábito de, antes de você falar o que você faz e falar do tema, nossos convidados, que são convidados que eu considero que fazem o melhor na sua profissão ou como ser humano, é o direito de você se apresentar. Quem é a Daiane Godinho pela Daiane? A Daiane é uma pessoa que sempre buscou descobertas de si mesma, descobertas do mundo, de seus potenciais, de suas limitações para buscar saber lidar, do que ela pode fazer para que ela seja um ser humano mais integral, né? Ou seja, quando a gente fala de saúde, a saúde ela integra muitos pontos e é um bem-estar psicológico, físico, social, espiritual e eu me vejo nessa busca, né? De poder alimentar um pouquinho de cada um desses pontos para poder me sentir bem, para poder estar aqui de uma maneira que eu possa contribuir com a sociedade e que eu possa também estar bem para poder cuidar, né? Cuidar dos meus filhos, cuidar da nossa vida, de quem está ao redor, do meu trabalho. Então, acho que isso resume um pouquinho. Normalmente as mulheres, né, têm que girar vários pratos, né? São muitos afazeres, né? E como que é hoje, você como psicóloga, né? Como que você vê assim, que está a saúde das mulheres que chegam para você no consultório, as mães? Como é que você está vendo esse cenário da saúde mental e maternidade? Olha, Estevam, por coincidência, né, ou não, hoje é a primeira quarta-feira do mês de maio e é um dia mundialmente dedicado à saúde mental materna. Ou seja, é um dia nesse olhar para essa mãe que quando nasce um filho, nasce também uma mãe que nunca existiu antes, que vem com atribuições, tarefas, obrigações, responsabilidades, com doação, né? Com algo que até então era impossível conhecer sem vivenciar na prática. Então, a saúde mental das mães, hoje existe uma estatística que de cada 5 mães que se tornaram mães recentemente, as puérperas, uma tem ou terá depressão pós-parto. Então, é algo alarmante, sem contar a quantidade de mães que já tiveram um transtorno mental identificado antes de se tornarem mães, né? E depois que isso acontece, há um aumento mesmo das atribuições, da doação, faz com que essa mulher ela possa estar num lugar onde fica mais difícil mesmo lidar com a saúde mental, né? Então, as mulheres elas têm um desafio a mais. Eu falo que são as dores e delícias do maternário, a gente não pode fechar os olhos para isso. E às vezes uma mãe está cansada, não significa que ela está cansada de ser mãe, ela só está cansada, né? São muitas atribuições, como eu falei, por diversas vezes
existem papéis que já estavam sendo desempenhados, como de profissional, por exemplo, cuidando da casa, e aí vem mais um para agregar, e é preciso que se tenha uma estrutura ali, né, que tem que ser cuidada, que tem que ser olhada, para que essa mãe ela possa se sentir bem, né? Ela possa estar nesse contexto aí do que é ter saúde mental, que é esse bem-estar e poder lidar com as situações da vida de uma maneira tranquila, de uma maneira que ela se sinta bem. É isso, você falou que às vezes vem, já tem um cenário e chega mais um, mas às vezes chega mais dois, né? Então, assim, como é que é ser mãe também? Eu quero saber, fazer duas perguntas, você vai fazer na sequência, tá? Como que é? Porque é uma realidade que acontece muito hoje, né? As mulheres, assim, tem mulheres que às vezes casam com um companheiro que já tem filhos do primeiro casamento, né? Ou do segundo, de outros casamentos, e ela já tem que fazer esse ensaio. Como que é ser mulher e já experimentar ser mãe nessa condição de ser uma mãe do coração? Como é que é ser mãe do coração? Olha, eu vejo que isso parte muito da maneira como a pessoa entra nesse relacionamento, né? Então, depende muito de como já é o relacionamento desses filhos com o pai. Então, imaginem que estamos falando de uma pessoa que ela integrou uma família que já existe. Como era a força, a união dessa família antes dessa nova pessoa chegar? Isso é muito importante, né? Como é a relação dessa primeira esposa, né? Ou às vezes segunda, terceira, a gente sabe de muitos casos hoje, né? As famílias modernas estão aí mais numerosas. Como é a relação desse ex-casal que preserva a realidade dos filhos? Então, a gente está falando aí de um background que quanto mais equilibrado ele é, mais fácil é para essa pessoa que chega, né? E falando de mim, eu me senti com uma nova responsabilidade um pouco, porque apesar de não ser mãe, né, dos meninos, eu me sentia ali próxima e responsável por orientar algumas coisas, até mesmo numa amizade, né? E dentro de um clima que foi muito bom, mas sempre cultivando algo que eu acho importante, que é o espaço. O espaço que você tem que respeitar de algo que já aconteceu antes da sua chegada. Ou seja, já existia aquela família antes de mim, então não sou eu quem vai mudar, não sou eu quem vai impor algumas regras ali para um movimento que não me diz respeito. Então, quando, né, se é integrado, a gente falando hoje, né, dessa nova configuração de família, a forma como a pessoa já lidava aí com a vida dela também é muito... se repete muito. Então, se nós temos mulheres que são mais ciumentas, que têm um pouco mais de dificuldade de poder dividir o companheiro, isso pode ser um pouco mais difícil do que quem está aberta a viver uma nova experiência e compensa, né? Porque o amor também é uma retribuição que só quem sabe é quem sente. E eu sou testemunha de que a senhora sempre respeitou esse espaço, né? E legal demais, gente, quem às vezes fica com medo, é possível, sempre tem um jeito, né? Então, eu vejo o seu relacionamento, inclusive, com a Claudinelli, que é a minha primeira companheira, vocês duas sempre se deram muito bem, se respeitaram. Isso é possível, isso é uma parceria, né? Então, hoje em dia, as famílias estão realmente em várias configurações, uma delas é essa, né? De que as crianças, os filhos, têm a mãe biológica, mas tem a madrasta, que tem madrasta, e tem a boa madrasta, né? E então a gente tem que saber administrar isso e sempre tem um jeito, se tiver amor. Agora, partindo já para, assim, e aí quando chega, né? Porque a gente vou dividir isso aqui com os senhores, nós tivemos um tempo, assim, para poder chegar às crianças mesmo, né? Então, aquela ansiedade de ter filho, para aquelas mulheres que hoje estão assim, esperando o momento de ser mãe, o que a senhora poderia dar de conselho para essas mulheres que às vezes a ansiedade está judiando daquela mulher que ainda não teve esse direito de ser mãe? Para a gente poder ser mãe, eu
vejo que é importante antes a gente poder se cuidar em vários sentidos, né? Porque é uma vida que vai ser transformada para sempre, né? A vida da mãe, ela não volta a ser a mesma, não existe ex-mãe. Então, quanto mais essa mulher, antes da maternidade, ela poder estar, né, em busca de estar bem com ela mesma, em todos os sentidos, até que eu falei no começo, fisicamente, profissionalmente, né, se é o caso de uma pessoa que trabalha, socialmente, e claro, né, em relação à saúde física, mental, mais possível é que a chegada de um filho seja mais tranquila. E também que as mulheres, que nós estamos falando de vários contextos, né? Tem mulheres, hoje, a gente previamente comemorando o Dia das Mães, que tiveram experiências muito difíceis, tanto buscando ser mãe, não conseguindo, por sintomas, por complicações físicas, ou que passaram por abortos, né? Então, é um caminho que tem que ter muita determinação, tem que querer muito mesmo. Até nesse início, né, quando a gente fala de uma gestação, ou de outros caminhos também, porque nós estamos falando de ser mãe, e ser mãe não é só algo biológico, né? A gente está falando de adoção, nós estamos falando de uma pessoa que orienta, e até alguém que não digamos assim, considerado a mãe biologicamente, ou mesmo numa adoção, mas que tem um papel de referência de mãe. Então, existe isso também. Pessoas que estão nesse lugar, né? O lugar de mãe, ele tem uma função. Então, quem desempenha essa função é mãe. E tem aí toda uma história que vem antes e que depois vai ser construída uma nova história. Então, quanto mais essa história de antes, né, for uma história de preparação para a chegada aí dessa nova fase, mais possível é que ela seja vivida com integridade. Mas, claro, existem muitas surpresas aí nesse caminho, a gente imagina muita coisa, na prática um tanto de coisas muda, então a gente precisa também estar aberto, de coração aberto, para poder receber o que há de vir. É muito bonito isso, porque só que rapidamente a gente pensou em mais de algumas configurações de mãe. A mãe de enteados, a mãe biológica, a mãe por adoção, né? Às vezes uma mãe que é a madrinha, que é até o termo madrinha, tem madrinhas que assumem até o papel de mãe mesmo, né? Quando falta até a mãe biológica, né? E as mães que são as professoras, as cuidadoras, todo esse amor maternal, né? Vamos dizer assim, as mulheres podem exercer e experienciar isso de várias formas, né? E muito bonito isso. E eu quero também ver agora como que é a experiência de ser mãe de dois, porque isso já que apesar de que hoje tem muitas pessoas, tem vários mais casos, né? Mas como é que é ser mãe de dois ao mesmo tempo? Dois ao mesmo tempo, né? Eu estava esperando você falar isso, que de dois muitas são. Olha, ser mãe de dois ao mesmo tempo é poder estar inteira e ao mesmo tempo dividida, né? E isso começou lá atrás, quando na gestação a gente já descobre o sexo dos bebês, né? Já começa a ter uma referência, e aí depois que nascem, nós podemos ver como é que cada um funciona, como é que pode, né, vir dois juntos e serem seres tão diferentes na maneira de se expressar, nas necessidades. Então, é muito interessante, é um laboratório mesmo, né? Eu brinco que quando eu queria fazer psicologia, eu pensava assim, eu vou ter filhos e eu vou observar tudo que eu aprendi na faculdade. E isso é um pouco verdade, né? É claro que muita coisa na prática, como eu disse, é diferente, mas muito do que a gente aprendeu na parte de desenvolvimento, de vínculo, de poder
ver, né, como é que essas crianças reagem ao mundo, é muito bonito observar isso no caso dos gêmeos, né, que é o meu caso, que é o caso dos nossos filhos. E quando eu penso nisso de se dividir, é algo também que a maternidade ela traz essa ambiguidade, que é importante a mulher poder olhar para isso, que é, ao mesmo tempo, eu amo muito os meus filhos, mas tem muitos momentos que eu preciso de um tempo que fica muito difícil, que fica pesado, poder reconhecer que ok, que a gente pode sentir isso, né? Como eu disse, mamãe cansada não é uma mãe que está cansada de ser mãe, ela está cansada, ela precisa de um tempo, precisa de um fôlego. Então, é importante a gente poder reconhecer que a maternidade, ela vem com alguns sentimentos que não são tão fáceis de lidar, né? Então, tem momentos que dá vontade de sair correndo, dá mesmo. Eu brinco que a mãe, ela tem vontade muitas vezes de fugir de casa, mas aí quando ela já está quase fugindo, ela quer levar os filhos junto. E eles eram o motivo dela querer fugir de casa, né? Então, tem todo esse estar nesses dois lugares aí, que tem muita mãe que tem culpa por conta disso, né? Então, tem quem fale, a maternidade vem junto de muita culpa. E às vezes vem mesmo, mas a gente precisa examinar o que é essa culpa, o que gera essa culpa, né? Muitas vezes é querer ter um ideal de maternidade que não se consegue ter. Então, existe aquela maternidade ideal que você construiu, né, por vários anos e por modelos parentais, por várias questões que são suas, mas quando a realidade, né, o dia a dia vem, é possível a gente perceber que tipo de mãe dá para ser. E aí, né? O que eu posso fazer? Qual é a minha realidade? E poder estar bem com isso, que a gente só dá o que tem, né? Faz o que pode, mostra o que é, nada além disso. Pois é. E também nesses diversos cenários, né, a gente vê também a mãe que é mãe solteira, né? Aquela mãe que tem que carregar tudo nas costas, né? Ela tem o papel de mãe, ela tem o papel de pai, ela que tem que pagar as contas. Como que uma pessoa que está nessa situação pode buscar ter um bom equilíbrio, uma boa saúde mental? Esse é um ponto delicado, né? São as pães, né? Que é mãe, que é pai, que é provedora. Olha, tem um ditado antigo, Estevão, que diz que é preciso uma aldeia para poder criar uma criança. E nós estamos aí falando de uma estrutura, de uma rede de apoio que, se ela existir, faz muita diferença, principalmente para essas mães solo. Quanto mais apoio elas tiverem, e o apoio não precisa vir só de familiares, né? Se você tem uma amiga, você tem aí uma pessoa que você conhece, que está nesse papel de mãe solo, dê o suporte que seja possível, às vezes ir na casa da pessoa, sabe? Lavar uma louça para ela, ficar com as crianças, para que ela possa ali tomar um banho, respirar um pouco, faz muita diferença, porque é um papel que ele é acumulado, né? Então, nós estamos falando aí de mães que às vezes têm um companheiro que pode dividir, né? Que bom que eu tenho isso, reconheço com muita gratidão mesmo, que eu tenho um pai em casa. Pelo menos, isso é pelo muito menos bom. Mas no ar ela está me elogiando, pelo menos no ar. Mas para quem não tem, né, essa é uma realidade muito presente nas casas das mulheres brasileiras, né? A gente vê a quantidade de registro onde o nome do pai ele é ausente por várias situações. E aí nós entramos até em uma área legal, né, do direito, e é importante que essas mães elas também se informem nesse sentido, porque elas têm direitos, quando elas têm aí esse pai reconhecido, elas podem localizar. E só que a questão do carinho, né, de poder ter essa atenção, pode acontecer desse pai não querer exercer esse papel. Então ficam aí as mães, né, que quando a gente vê, por exemplo, filas nos presídios de visitas,
a quantidade de mães presentes é maior do que a quantidade de pais, do que a quantidade de esposas, então é ali uma figura que tende a abandonar menos os seus filhos, né? Por esse amor mesmo que é forte. Bom, nós vamos ter que continuar essa conversa só entre nós dois, mas muito legal pela sua disposição de participar, de estar com a gente aqui. Senhora psicóloga Daiane Godinho, que a senhora Daltro, né? Que a senhora possa continuar sendo essa mãe exemplar, super dedicada, e que a aluna que está chegando possa ser... São privilegiados esses meninos. Eu tenho uma mãe tão dedicada e tão amorosa, eu reconheço que são privilegiados. E eu também privilegiado de ter meus filhos, tendo a senhora como conselheira e me ajudando a educá-los. Muito grato pela sua presença e até uma próxima oportunidade, tá bom? Eu que sou grata e espero que possa ter contribuído aí. E desejo um feliz Dia das Mães, um Dia das Mães com realidade, como eu disse, né? Que é possível, com o coração tranquilo, com a alma fresca, para que a gente possa ter a vida mais leve, né? Porque senão ser mãe pode ser pesado também. Não precisa ficar cobrando demais, não. Continue. Essa leveza para fazer o seu melhor, e eu reconheço que a senhora faz o seu melhor, tá? E é isso daí. Então, o Nosso Melhor é um programa produzido pela Daluz, em parceria aqui com o Sistema SAG de Comunicação, com o CODESE, conta com o patrocínio da Fé Comércio. E o nosso ODS de hoje é o ODS 3, que é saúde e bem-estar, né? Que a gente procure, as mães que estão nos ouvindo, as mulheres, procurem se equilibrar, porque é importante ter tempo para você. As mães, muitas vezes, se dedicam tanto aos filhos, tanto ao marido, às coisas, e não têm tempo para si. Eu, como professor de educação física, vi isso várias vezes. Então, dedique a você, porque se você não estiver bem, alguém vai ter que parar o que está fazendo para te atender. Então, em primeiro lugar, não é egoísmo, não. Se cuide, porque você tem que cuidar de muita gente, tá? E nós que estivermos no entorno, nesse sistema, cada um poder colaborar para facilitar o peso e a carga dessas mulheres que são guerreiras, né? Então, aquela que ainda não tem filho, pode se aproximar de alguém que tem, que é até um ensaio para quando você ter filho, né? Dedicar. O que importa é ter amor. As casais, às vezes, homossexuais que adotam, tendo amor, tendo exemplo, tendo caráter, isso é o que vale e que a gente possa se dedicar a formar seres melhores do que nós. Fique com Deus e até a próxima semana. Você ouviu no Sistema Sagres Nosso Melhor, com Estevão Daltro.